Se você ama jogos com histórias fantásticas e enredos mirabolantes, você caiu no vídeo certo. Porque hoje nós vamos ver alguns dos melhores jogos single player disponíveis no Xbox Game Pass. Então se é a sua primeira vez aqui no canal, já se inscreve, dá aquele like. Temos Gears of War 3. Esse que é um jogo de tiro em terceira pessoa, é algum dos jogos mais famosos do Xbox. Isso não é à toa. Esse é um jogo grandioso que com certeza vale muito a pena. Quem não jogou tem que aproveitar e jogar, porque esse jogo é bom demais. Nesse jogo nós controlamos uma equipe que vai estar lutando pela sobrevivência humana, onde nós vamos enfrentar diversos alienígenas. Esse é um jogo bem famoso, caso você não tenha jogado, ao menos provavelmente já ouviu falar. Esse é aquele jogo que tem a arma com aquela icônica serrinha. Quando você aperta triângulo, você parte os inimigos no meio. Esse é, claro, um dos grandes exclusivos de grande potência da Xbox. E o próximo da nossa lista, claro que não podia ficar de fora, é o Halo. Mais especificamente é o Halo 3. Esse é um grande jogo que até pouco tempo atrás saiu uma série dele. Nesse jogo a gente vai controlar o Master Chief. E nesse jogo nós também vamos estar lutando contra um ataque alienígena, onde nós também vamos ter que salvar a humanidade. Halo 3, diferente do nosso jogo anterior, é um jogo em primeira pessoa. Ele foi desenvolvido pela Band. A história de Halo 3 se concentra na guerra interestelar entre a humanidade e um conjunto de raças alienígenas conhecidas como Covenant. E nesse jogo nós somos um super soldado aprimorado, que a gente conhece como Master Chief, bem famoso. Sem dúvidas é um jogo pra quem curte desafios. É claro que eu tô falando dele, vocês já sabem de quem eu tô falando, é o Lies of P. Eu não podia deixar de falar desse jogo, já que ele é muito bom, é muito divertido, mesmo sabendo que vocês já iriam conhecer. Esse que é um RPG de ação inspirado na história do Pinóquio, um Souls-like bem sombrio e uma reimaginação da história do Pinóquio. É um jogo bem steampunk, é um jogo muito desafiador. Cara, eu gostei desse jogo. Logo na primeira demo que eu joguei dele, ele é muito bom. Se você tiver o Game Pass, vale demais a pena. Ele tem um elemento muito interessante que é o de personalização das armas, onde você consegue trocar o cabo da espada e assim montar diversas armas diferentes no jogo, além de ter uma narrativa muito interessante sobre mentiras e escolhas morais. E agora, saindo de um jogo gigantesco e indo para um jogo indie que é muito bonito e que foi desenvolvido por 3 pessoas. Muitos de vocês já devem saber de qual jogo eu tô falando, também tem no Game Pass, é o Hollow Knight. Pra quem curte jogo de plataforma, esse aqui é uma pérola, um achado. Ele mistura o jogo de plataforma com Metroidvania, é totalmente ambientado no mundo subterrâneo de Hollow West. É um jogo bem sombrio também. Ele é muito bem conhecido pela sua arte, que é totalmente desenhada à mão. Tem uma trilha sonora muito envolvente, uma exploração muito profunda, muito interessante. Também tem vários bosses para você enfrentar. Também tem um combate desafiador e recompensador. Então vale bastante a pena para quem também curte o Lies of P, apesar de ser diferente, mas é muito legal. Então, recentemente nós tivemos, agora chegando no Game Pass, um jogo que eu recomendo bastante, que eu joguei na verdade na Epic, que eu ganhei de graça, mas ele acabou chegando no Game Pass. Eu recomendo bastante vocês jogarem o Control. Esse que é um jogo muito legal, um dos melhores jogos narrativos, talvez da última geração. Não sei se vocês sabem se é um jogo desenvolvido pela Remedy, como eles acabaram não quiseram dar continuidade ao Quantum Break. A gente tem o Control, que é na mesma pegada. Esse que é um jogo de ação e aventura e tiro em terceira pessoa. Nesse jogo a personagem principal tem alguns poderes mentais muito interessantes. O jogo conta a história de Jess Faden, onde nós temos que ir em busca dos segredos que se disseminaram nesse ambiente imprevisível. Assim nós temos que trabalhar com outros agentes para decifrar enigmas, cifras e revelar o que há por trás dos experimentos estranhos que têm acontecido nesse edifício em Nova York. Nosso próximo jogo, muita gente já deve ter ouvido falar, né, porque ele ficou bem famoso nos últimos tempos, inclusive a continuação dele, mas esse é um pouquinho, na verdade é bem diferente do segundo. É claro que eu tô falando do Alan Wake. Então, antes de mais nada, eu já diria pra, se você jogou Alan Wake 2, não vai pensando que é a mesma coisa, porque o jogo é bem diferente. O Alan Wake 2 é bem mais avançado. O Alan Wake 1 é um jogo bem mais durão, mas é muito bom mesmo, vale bastante a pena. Esse aqui é um jogo de terror com uma pegada grande de suspense. É um jogo incrível que tá extremamente famoso, extremamente hypado, vale bastante a pena jogar primeiro jogo. Nesse jogo nós vamos em busca de descobrir todos os eventos estranhos que estão acontecendo nesse lugar que o Alan foi parar. Esse jogo tem uma temática bem parecida com Silent Hill. O jogo tem diversos acontecimentos onde o personagem dorme e vai parar em lugares extremamente estranhos. Você basicamente não entende o que está acontecendo, então vai jogar Alan Wake 2, é bom demais, recomendo muito. E, é claro, o nosso Alan Wake 1 também, que eu recomendo demais. Sem dúvida, esse é um jogo que tem uma história muito boa, muito cativante. Se você curte um survival horror, só vai, mano. O nosso próximo jogo da lista é o Left 4 Dead 4. Esse é um jogo pra quem curte jogo de zumbi, também curte um joguinho cooperativo. Left 4 Dead 4. Você e seus amigos basicamente vão ter que sobreviver ao ataque dos zumbis. Assim você vai ter que sobreviver a várias hordas. Jogando com os amigos é bem mais divertido, bem melhor, mas também é um jogo bom. Você consegue jogar solo também. Esse jogo você vai construir barricadas e se proteger.
dos zumbis. Vai pegar várias habilidades especiais, vai ter que usar todo tipo de recurso para poder sobreviver. Esse é um jogo com vários modos, alguns você tem que escapar, alguns você só tem que sobreviver no local, alguns, claro, você tem que fugir do local também. Então é bem divertido, bem legal, eu recomendo bastante. Dead for Dead 4. Nosso próximo jogo da lista é o Fallout 3. Aproveitando a nova pegada da série que Fallout na Amazon, eu recomendo pra vocês jogarem Fallout 3, mano. É muito divertido o jogo, vale bastante a pena. E pra quem quer acompanhar a série ou tá assistindo e gostou, vale bastante a pena jogar esse jogo. Fallout 3 é um RPG de ação, ambientado em um mundo pós-apocalíptico. Esse é um jogo onde acabou de acontecer uma guerra nuclear, então já fique preparado para esse jogo. Nesse game nós vamos controlar um personagem que está em busca de um novo abrigo para ele poder sobreviver. E nesse caminho nós vamos enfrentar muitos perigos. Lembrando que esse também é um jogo de RPG. A gente vai ter uma grande mecânica de combate, de exploração e de evolução também no jogo. Também vamos ter uma personalização de personagem. Também vamos ter vários acessos a várias armas no jogo. Então se você curte um RPG, gosta de curtir jogo de tiro, Fallout 3 é bom demais. O próximo jogo que eu vou recomendar pra vocês é um jogo da Valve. É um jogo muito de Steam, provavelmente quem joga no PC conhece. Tô falando do Portal 2, que saiu pra Xbox 360 também. Mas fica o meu aviso aqui, esse é um jogo pra quem curte puzzles. Portal 2 é um jogo repleto de puzzles. No Portal 2 nós controlamos um personagem que pode usar dispositivos de teleporte. E assim a gente vai resolvendo vários puzzles para poder continuar no nosso caminho. E assim nós vamos tentar escapar de uma instalação científica apenas utilizando esses portais. Esse é um jogo onde uma IA dominou o mundo. Então já fiquem preparados para esse jogo. A história é bem legal, bem divertida. Esse é um jogo com uma jogabilidade extremamente criativa e muito divertida. Portal 2. E o próximo jogo é do nosso querido morcegão. Estamos falando do Batman Arkham City. Pra quem curte um jogo de super-herói, esse jogo é bom demais, mano. Nesse jogo nós vamos explorar a prisão de Arkham e vamos lutar contra vários inimigos icônicos do Batman. Esse é um dos melhores jogos no estilo de super-herói, se não for o melhor. Esse é o jogo em que o Homem-Aranha se inspirou, né? O jogo do Homem-Aranha, no caso. É um ótimo jogo para resolver mistérios e jogar com o Batman. Muito divertido mesmo, vale bastante a pena. Batman Arkham. Nós temos Dead Space Remake. Esse jogo é facilmente um dos melhores remakes já feitos. Ele é um jogo extremamente fiel ao jogo original. Também consegue melhorar e expandir muito dos seus conceitos iniciais, tornando assim essa versão definitiva do jogo, o que é algo surpreendente vindo de um jogo da EA, né? Mas os caras conseguiram trazer um jogo de muita qualidade, gráficos incríveis de nova geração. O jogo tem melhorias na jogabilidade, na ambientação, no sistema de upgrades e também na história, com agora o Isaac falando e sendo mais ativo na história, sendo mais ativo do que era no primeiro game. Então se você curte um jogo estilo survival horror, vai de Dead Space porque é muito bom. Você vai passar a agonia de ficar no espaço, ficar sozinho no espaço com vários monstros te perseguindo e te caçando. É o Ori and the Blind Forest. Esse que é um jogo de plataforma de ação, com uma arte incrível e linda desenhada à mão, e uma história extremamente emocionante, onde o jogador controla o Ori, um espírito guardião, em uma jornada em um mundo encantado, cheio e repleto de desafios e quebra-cabeças. Você ainda tem a opção de jogar a continuação desse jogo, que é o Ori and the Will and the Wisp. Perdoa o meu inglês se não for do melhor, né? Porque o nome é difícil pra caralho. Também é um jogo muito bom e que merecia também estar nessa lista, e também merece bastante a sua atenção. Então comentem aqui se até agora apareceu algum jogo que vocês já jogaram no Xbox Game Pass. E caso não apareça nenhum, também recomenda algum jogo aqui pro próximo vídeo que esteja disponível no Xbox Game Pass também. Bom, agora a gente vai falar do próximo jogo da nossa lista, que esse eu sou bem suspeito pra falar, já que foi meu jogo favorito no ano passado. Fiquei maluco quando esse jogo saiu. Tô falando dele. É um RPG tradicional baseado em turnos, e quem é das antigas vai adorar esse tipo de jogo. Foi desenvolvido pela Sabotage Studios, que se passa no mesmo universo do seu jogo premiado e também bem conhecido The Messenger. É claro que eu tô falando dele, tô falando do Sea of Stars. Em Sea of Stars, os nossos personagens principais, a Valerie e o Zale, combinam os seus poderes do Sol e da Lua para realizar a magia do eclipse que é necessária para triunfar sobre o mal. Então, a jogabilidade do Sea of Stars ela é bem baseada em alguns jogos clássicos que nós conhecemos, como o consagrado Chrono Trigger. O jogo também conta com alguns mini-jogos bem interessantes, como pesca, e um jogo próprio desenvolvido pro game, sem contar os gráficos lindos e a história sensacional. Eu sou bem suspeito pra falar desse jogo, porque eu gosto pra caramba, então eu recomendo demais pra vocês. Quem já jogou Sea of Stars, comenta aí o que vocês acharam. Quem pegou pra testar depois que eu falei, também comenta aí. E o próximo jogo da nossa lista é o Ghostwire Tokyo.
Esse aqui é um jogo de ação e aventura em primeira pessoa, talvez esse seja o primeiro jogo em primeira pessoa da nossa lista. Nesse jogo nós vamos enfrentar espíritos sobrenaturais que rondam a cidade de Tóquio. É um jogo para uma cultura bem japonesa, então se tu curte anime, curte essas paradas, vai gostar desse jogo. Nesse jogo nós utilizamos poderes místicos e habilidades de combate. Nesse jogo nós enfrentamos mistérios e ameaças ocultas nesse ambiente totalmente atmosférico. O próximo jogo da nossa lista é o Quantum Break. Bom, como vocês viram, eu falei mais cedo do Control, em tese mas não é o seu antecessor. Esse jogo também foi desenvolvido pela Remedy. Como Control, esse jogo combina um jogo de tiro em terceira pessoa com uma série de TV. Sim, uma série de TV. Como eu tinha dito, desenvolvido pela Remedy. Esse jogo explora a manipulação do tempo e diversas decisões que afetam a narrativa. O jogo é bem conhecido pelos seus gráficos, que eram bem impressionantes, e uma história bem envolvente. Mas com o tempo esse jogo ficou acabando um pouquinho esquecido e tá no Xbox Game Pass. É bem legal. Como a gente sabe, o Game Pass é recheado de jogos para todos os tipos de gostos. Esse aqui é mais um jogo em primeira pessoa, tô falando do Atomic Hearts. Esse é um jogo daqueles que une todos os jogadores. Além dele ser um jogo de ação, você vai poder explorar um mundo totalmente distópico, onde a realidade e a tecnologia se fundem de maneiras que você nunca pensou antes. Uma história única e uma temática bem intrigante. Esse jogo promete uma experiência única, além de que provavelmente todo mundo já viu o meme da geladeira, né? Da dublagem da geladeira, querendo pegar o cara, então joguem, é bem legal. Bom, o próximo jogo da nossa lista, todo mundo sabe, né? Todo mundo já conhece, e ele é a cara do Game Pass, basicamente. Aquele jogo com uns carros mais incríveis do mundo, tô falando do Forza Horizon 5, com cenários paradisíacos, uma trilha sonora muito boa, e o único jogo que conseguiu superar, talvez, o Need for Speed, que até então era o maior, junto, talvez, com o Midnight Club. Com gráficos incríveis, nós temos Forza Horizon 5. Uma experiência de corrida emocionante em um mundo aberto, com carros incríveis, uma jogabilidade muito divertida e muito boa.